Esta conferência será gravada agora. Boa noite a todos. Hoje, dia 24 de maio, terça-feira, 19 horas. Vamos, em continuação, o nosso programa de gravação dos nossos protocolos de tratamento da apometria do amor. Hoje vamos gravar o protocolo denominado Giro Amoroso. Então, vamos entender o que é esse protocolo, como é que ele é realizado e assim por diante. Nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos fazer a explanação e depois, quando terminar, a gente abre para perguntas, tá bom? O tema de hoje é o protocolo Giro Amoroso. Como todos os protocolos, ele inicia-se com uma preparação de oração. Por quê? Porque é uma preparação do ambiente, do momento que nós vamos viver. Essa meia hora, 40 minutos que nós vamos viver. E com isso se busca trazer uma interação com as coisas de Deus, com as palavras de Deus, com o mundo do amor. Giro amoroso, solucionando conflitos. Esses conflitos do nosso dia a dia, esses conflitos podem ser de muitas ordens. Por exemplo, pais e filhos, marido e mulher, conflitos entre irmãos, conflitos seus, conflitos internos, conflitos entre sócios, entre colegas de trabalho, conflitos entre vizinhos. A nossa vida, se a gente analisar direito, é palmilhada de conflitos. E a gente não para de criar novos conflitos. Não para. É só esses que nós citamos? Não. Tantos quantos conflitos possam estar atrapalhando a nossa felicidade. Então, o processo inicia com a chamada das orações. Com a chamada de entrar em sintonia com a espiritualidade. Isto é, a gente acalmar os corações e iniciar um encontro com Deus. Para fazer isso, nós, no formato da apometria, nós desdobramos nossos corpos sutis que vão ser trabalhados e entramos no mundo espiritual aonde os trabalhos são realizados. Esse é um dos grandes diferenciais da apometria daquele tratamento espiritual que normalmente acontece por aí. Porque na apometria o problema não vem até nós, nós vamos aonde o problema está. Nós nos deslocamos onde o problema está. E aí resolvemos o conflito. Para fazer isso,
a gente desdobra os corpos sutis que vão ser trabalhados. A gente afrouxa a coesão molecular do corpo sutil a ser trabalhado. O que representa isso? Desdobrar o corpo sutil e afrouxar a coesão molecular. Vamos lá. Desdobrar o corpo sutil. Nós somos uma organização, nossa estrutura é uma organização composta de 7 corpos, e cada um desses corpos se manifestam em uma dimensão. Nós, aqui encarnados, presentemente, nos manifestamos na dimensão material, nossa. Essa aqui todo mundo conhece. Você pega as coisas, você pega o que você vive aqui, os móveis, suas roupas, comida, você apalpa, você pega tudo material para você. Esse é um dos nossos corpos. Esse não é desdobrado, que já estamos nele, né? Ok, mas tem os corpos sutis. Esses sim são desdobrados. E é nos corpos sutis onde acontecem as agressões dos chamados obsessores. Quando eles se aproximam de nós, vão nos chipar, colocar chip, colocar algum aparelho de controle para nós, eles o fazem através dos nossos corpos sutis, alguns deles. Daí que a solução do problema está em ir até aquele corpo sutil, para lá desenvolver o trabalho. Então, e para fazer isso, nós desdobramos desse agregado nosso e o separa, diz, agora esse aqui está sendo trabalhado. Separado, ainda vamos atuar em cima desse corpo. Vamos afrouxar a coesão molecular. O que representa isso? Afrouxar a coesão molecular. O corpo sutil, ele tem uma certa densidade e tem também uma certa permeabilidade, isto é, aonde eu posso ver através de, isto é, quase nada. Tamanha a densidade, isto é, a trama dos tecidos do que ele é composto é de tal monta que não transpassa a nossa vista. Pois bem, para que a espiritualidade que está nos auxiliando nesse trabalho possa ter um acesso mais profundo, então nós vamos afrouxar a coesão molecular. O que estaremos fazendo nessa hora? Fazendo com que os espíritos consigam olhar no corpo espiritual que está sendo trabalhado, que pode ser qualquer um deles, possam olhar através dele e ver todo o nosso interior. Assim, imagina assim, como se você tivesse uma visão cósmica e que você olhasse e visse tudo por dentro da gente. Então, nós não conseguimos porque temos nosso corpo muito compacto,
quando afrouxa a coesão, esse corpo é como se fosse esticado o elástico. E ele vai ficando mais fino, mais sutil, e a espiritualidade consegue acessar. Bem, inicia-se assim, e logo em seguida entramos novamente num processo da meditação. Então, tem uma meditação que é para acalmar as emoções, que vai ajudar aqui as pessoas que participam desse atendimento, que possam, com maior profundidade, se entregar para o trabalho. Gente, se tem uma coisa que o primeiro anjo não cansa de me orientar, é no sentido de que um fator determinante da cura num processo apométrico da apometria do amor é a nossa entrega, é a nossa disposição, é a nossa disponibilidade. Essa disponibilidade se mostra basicamente quando você pensa em participar. Quando você pensa, não é quando você participa, é quando você pensa, quando você deseja. Quando você deseja participar, você já está participando. A sua presença já é garantida. Já é garantida. Com a simples manifestação sua de desejo, ainda mental, ainda que mental. Quando você manifesta a espiritualidade, você é desdobrado e carreado para o trabalho. Bem, mas chega o momento do trabalho. Você pode estar com a mente perturbada do seu dia a dia. Aí entra uma meditação para acalmar as emoções. Essa meditação tem a finalidade de trazer você para aquele momento de oração. Como que dizendo, vamos começar? É um chamamento para o vamos começar? Bem, dito isso, começa propriamente dito o trabalho. E começa assim, desconstruindo uma relação conflitante e reconstruindo essa mesma relação de uma forma amorosa. Esse é o processo. Nesse momento, nós evocamos o dirigente da sala pela fala, ele evoca de vocês que se conectem mentalmente com uma situação conflituosa de suas vidas. E começa. Nesse momento que você entrou na sintonia com o conflito, você e essa criatura são trazidas para o trabalho e trazidas
Para onde? Vamos pensar. Nós vamos efetuar um giro. Esse giro vai acontecer com você e essa criatura, um virado para o outro. Esse giro representa o movimento das forças centrífuga e centrípeta agindo. A hora que elas agem, elas conseguem romper os bloqueios energéticos que tenha naquela relação, que não foi causado por ninguém. Nesse momento, nós convidamos os participantes a trazerem os seus conflitantes para sentarem em um brinquedo chamado gira-gira, que tem nos parquinhos infantis, e um fica sentado em frente ao outro e gira, gira, gira. Esse é o giro que eu falei, que provoca a quebra dos bloqueios energéticos. Mas e que esse brinquedo, o que ele representa? Representa que as duas partes serão trazidas e colocadas frente a frente. Esse colocado frente a frente leva a que a relação que existia entre vocês começa a ser posta em xeque. As energias envolvidas começam a aflorar, começam a ser trazidas e preparadas para serem tratadas. O objetivo é sempre tratar, mas para tratar, precisamos estar juntos. Isso não lembra na nossa infância, até na juventude, as nossas mães, quando tínhamos briga entre irmãos, a mãe pegava os dois briguentos e botava um em frente ao outro. E fazia com que eles se harmonizassem, se perdoassem, se beijassem. Porque são irmãos e vão conviver por todas as suas eternidades. E que seja, então, uma relação amorosa entre irmãos. Vocês se lembram também que o desejo não era de harmonia, era de dar porrada ali no irmão. Porém, a mãe, dentro da filosofia dela, ela conseguia acalmar os ânimos daqueles dois irmãos briguentos. Pois bem, na apometria do amor, esse gira-gira, esse brinquedo, né, vai fazer parte desse papel. E a hora que vocês são trazidos e colocados dentro desse gira-gira, e esse gira-gira roda, 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 começa o tratamento. Nós sabemos que essas relações de conflito envolvem familiares, envolve tios, tias, avós, e grande parte deles
às vezes já desencarnado. Nessa situação, o que fazemos? Pedimos que vocês comandem, peçam que as suas ancestralidades, seus pais, seus avós, seus bisavós, tataravós e assim por diante, que venham. Porque nós vimos que os conflitos envolvem o tempo deles. De alguma forma, envolve aquelas vidas passadas, aquela ancestralidade. E, nesse trabalho, nós invocamos que eles venham para ser tratados. E eles vêm. Eles vêm e se acomodam também no gira-gira e vão ser trabalhados. Inicia nesse momento o tratamento dentro do gira-gira, que é ele vai girar para um lado e girar para o outro lado. Qual é a função desse giro? Como eu falei, é quebrar os bloqueios energéticos. Esses comandos dados têm essa função de quebrar os bloqueios energéticos desses todos que estiverem ouvindo. Ele vai girar de um lado, depois vai girar do outro lado. Grande parte dessas relações, elas acabam nessa encarnação que foi vivida, que vai sendo trabalhada. Por quê? Porque deveria, teoricamente, uma encarnação aonde a harmonia entrou naquelas duas pessoas. Porém, não aconteceu. Tanto que o conflito está instaurado. Então, o que fazemos nesse momento? Depois de convocado, nós vamos cortar os cordões de ligação que puderem ser cortados. Por que puderem ser cortados? Porque tem alguns que não podem ser cortados, cuja relação ainda não se acabou. De alguma forma, essa relação continua. Então, portanto, os cordões de ligação permanecem. Mas os comandos são: corte os cordões que puderem ser cortados. Rompida essa parte, vamos iniciar a harmonia entre os conflitantes e a ancestralidade. O que é? Conflitantes e a espiritualidade e a ancestralidade. Conflitantes são, digamos, dois irmãos. Uma mãe vai fazer para os dois irmãos que vivem brigando. Então, ela, mãe, vai fazer para eles. Ok. Então, ela, só ela ali, né? Não precisa eles virem, não precisa de autorização, não precisa de nada. Ela pensa neles e participa do trabalho. Eles estarão recebendo todo o tratamento. Porque não tem nada mais poderoso nessa região do que um pedido de uma mãe. Pois bem,
Feito essa harmonia, feito o tratamento, vamos começar, então, buscar a harmonia interna entre as partes. E essa harmonia inicia por uma caminhada em um lindo jardim. Veja, nesse momento, nós queremos que essas criaturas envolvidas nesse tratamento, nesse conflito, as criaturas envolvidas necessitam de paz, de harmonia em seus corações. Em face disso, é buscado a que ele inicie essa jornada de restauração em um jardim. Em um lindo jardim. Só ele? Não. Ele e toda a ancestralidade elencada com ele. E vão caminhar lindamente, alegremente pelo jardim. Tem um riacho, e nesse riacho vão todos refrescarem, aguardando a chegada. Esse é o momento de revigorar as dores. Revigorar as dores. Mas, ao mesmo tempo, precisamos transmutar aquelas energias ruins que existiam na casa anterior. Como se transmuta essas energias? Primeiramente, trazemos novamente aquele sentimento das 7 chamas sagradas. E vamos passar nas 7 chamas sagradas. Só que a cada chama que vamos entrando, nós vamos avivar essa fogueira com os cristais do amor, do perdão e do arrependimento. Então ficaria assim, comandando para entrar na primeira chama sagrada. 1, 2, 3. Ao mesmo tempo que comanda para entrar, é um outro comando de avivando as energias amorosas desse trabalho em 1, 2, 3. Então, há um outro comando. E aí se percorre as 7 chamas sagradas. Cada chama sagrada que entra derruba a energia negativa e salva o sentimento amoroso. Vai na primeira, segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e na 7ª chama sagrada. Nesse momento, nós vamos iniciar a segunda etapa, que é a etapa onde vamos fazer a reversão de toda aquela guerra espiritual negativa. Nós vamos refazer as nossas forças. Para isso, um elevador se mostra para a gente e nós assumimos o elevador e vamos caminhar. Vamos. O elevador vai
deslocar e nos levar até o gabinete da espiritualidade, aonde ele vai receber as bênçãos, harmonizar seus corpos, refrescar das durezas do trabalho. Nível búdico, que é sinônimo de céu, é aonde a espiritualidade leva todos os nossos convidados. Uma purpurina é lançada. Essa purpurina, gente, são os cristais do amor, do perdão e do arrependimento, misturada, assim, triturada, moída e assoprada. E essa purpurina invade todos os lugares. E todo mundo fica sob efeito desses sentimentos amorosos. Encaminhamos os conflitantes para a espiritualidade. Os encarnados retornam aqui e agora. Os estímulos de memória são despolarizados. O que é despolarizar? Os estímulos de memória, isto é, os sentimentos que rolavam com aquela criatura e que não foram empregados, eles estavam, portanto, atuantes, mas ainda não tinham sido empregados. Como se tivesse num estoque, eles são todos trazidos e sendo trabalhados para que possamos tirar, extrair a parte ruim dele. A parte que sobra é a parte amorosa, a parte do amor é encaminhada com ele para o nível búdico. E essa criatura, portanto, é encaminhada para a espiritualidade no nível búdico, que é o sinônimo do céu. Feito isso, nós vamos recorrer ao primeiro anjo para que ele corte os cordões de ligação que puderem ser cortados. O que é cortar o cordão de ligação? Como eu expliquei antes, os cordões de ligação, ele une pessoas em função de conflitos. Tem por envolvimento também por questões amorosas. Amorosa, que eu quero dizer, não é o amor que nós conhecemos de humano, é o amor espiritual. Mas essa parte não é tema de nossa aula de hoje, tá? Então, se despolariza para que aquelas criaturas que vivem por ali, possam se apresentar. Opa, eu não sou um andarilho. Entrelaçamento quânticos. Como já expliquei em outro protocolo, os entrelaçamentos quânticos se dão entre uma criatura aqui na face da Terra e uma outra em outro planeta, em sei lá quantos anos-luz. Para o entrelaçamento quântico não existe tempo e lugar.
nem distância. Feito isso, nós vamos refazer a coesão molecular. Lembra que lá no comecinho nós desfizemos a coesão molecular? Aqui nós vamos refazer, ok? Tornar não mexível. Os corpos sutis a serem trabalhados, que foram trabalhados ou que serão trabalhados, é a eles pedido perdão. Tudo que eles possam ter feito. Da mesma forma como foi desacoplando, aqui vai reacoplar os corpos e também toda a energia que estava sob a nossa administração. Feito isso, vamos fazer o comando do retornar, o aqui e o agora. Esse retorno do aqui e o agora se dá pela necessidade de se trazer à união as partes que estavam compondo o trabalho de ajuda espiritual, mas que em função deles estarem trabalhando nas suas tarefas, eles não tinham como verificar e visualizar. E esse é o momento que eles poderão fazer isso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.